Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 10. Você realmente sabe o seu papel no reino de Deus? Qual a sua importância no reino de Deus para o cumprimento dos propósitos divinos? E como nós estamos inseridos no projeto de Deus para sermos usados em tempo oportuno? Você realmente conhece a história da rainha Esther, da sua coragem e do seu desejo de servir a Deus? Hoje, na lição de número 10, trataremos sobre o plano de livramento e o papel de Esther. E os textos que foram tomados por base para estudarmos esta aula está em Esther, capítulo 4, versículos 5 ao 17, também no capítulo 5, verso 1 a 3 e o verso 7 a 8. Cada um de nós temos um papel primordial no reino de Deus. E nenhum deles é menos importante do que o outro. Ninguém tem uma missão menos importante do que outra pessoa. Qual seja a menor participação nos planos de Deus, todos têm a mesma relevância. Neste próximo domingo, na lição de número 10, no segundo domingo de setembro, é o Dia Nacional de Missões. Então, não deixe de movimentar a sua EBD, relembrando a todos a nossa responsabilidade de fazermos missões em nosso bairro, em nossa cidade, em nossa nação, e por que não dizer missão transcultural. Então, não deixe de participar desse dia, movimentar a sua classe, falando, reserve uns 5 minutinhos para falar da importância da obra missionária na vida da igreja e para também a humanidade. Não há nada que façamos sem planos que irá dar certo. Agir por impulso nunca funcionou bem para ninguém. Nós servimos um Deus de estratégias, planos e ações acertadas. Mesmo que tudo aos nossos olhos carnais pareça estar dando errado, Deus está agindo nos bastidores de nossas vidas. O mesmo cuidado de Deus com a nação judaica é o mesmo cuidado de Jesus Cristo com a igreja dele aqui. Deus prepara pessoas e as usam em tempo determinado. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Muitas pessoas são preparadas por Deus, mesmo elas desconhecendo esse fato, para serem usadas em propósitos divinos. Quando esperamos em Deus, depositamos nossa confiança nele, como escreveu o profeta Isaías. Ele trabalha para aqueles que esperam somente nele. Onde você depositou a sua esperança? Em quem está a sua confiança? Deus desconhece o impossível e não há coisa maravilhosa para ele. Chega um momento em nossas vidas que aprendemos a confiar em Deus e depender dele, pois sabemos que não virá socorro de outra parte. Como reagir aos problemas? Este capítulo do livro de Esther nos ensinará como devemos reagir aos problemas. Como tomar decisões importantes que podem afetar nossa vida e as pessoas à nossa volta. Esther teve uma atitude corajosa e nos permite refletir como agir em situações de perigo. Em meio a grandes conflitos em nossas vidas, o certo é ter confiança ao invés de nos apavorarmos. Quando estivermos com medo, sem fé, apavorados e aflitos, devemos buscar auxílio da parte de Deus. Devemos buscar auxílio no Espírito Santo de Deus, pois ele é o nosso guia e nos ajudará nas tomadas de decisões mais assertivas.
Esther e Mardoqueu não foram egoístas, não pensaram somente neles, e sim em toda a nação. Pois todos corriam risco de perderem suas vidas e serem expoliados pelos persas com a autorização do rei Xerxes, porém não era com a permissão divina. É sobre tudo isso que falaremos durante esta aula. Sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. É uma satisfação muito grande ter você aqui semanalmente. Meu muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, pelas orações. Você que tem compartilhado as minhas aulas em suas redes sociais, Deus te abençoe grandemente. Você faz parte do crescimento do meu canal. Você que tem me dado dica, feito críticas para que eu melhore o meu canal, a minha aula, meu muito obrigada pelo seu comentário. Fique comigo até o final, nós vamos aprender bastante a respeito de tomadas de decisões em nossas vidas em momentos de conflitos. Não havia outra coisa a fazer a não ser clamar a Deus, orar e jejuar para que Deus pudesse agir em favor deles. Deus poderia ter feito tudo sozinho, como pode fazer em nossas vidas e na humanidade. Mas Ele usa homens e mulheres para seus propósitos. Somos cooperadores de Deus na realização dos seus projetos aqui na Terra. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o perigoso plano e o temor de Esther. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição da minha videoaula o link do meu WhatsApp. Você fala diretamente comigo. Se você quiser adquirir este comentário em PDF, exatamente como eu leciono aqui. E também o link da Hotmart, que você adquire sem burocracia. Às vezes eu não posso atender em tempo hábil. E você vai lá na Hotmart e adquire esse PDF exatamente como eu leciono aqui. No primeiro ponto, lamento, choro e compadecimento. Quem não teria medo diante de uma situação como essa? Quando tudo parece estar perdido, existe um Deus que trabalha a favor do seu povo e compreende nossos medos, mas não aceita nossa recusa. Muitos tentaram fugir dos planos de Deus, mas não tiveram sucesso. Mardoqueu, ao saber do plano maquiavélico, vestiu-se de saco e cinza e fez seu lamento por toda a cidade, e indo à porta do palácio. Pois quando as pessoas precisavam chamar a atenção do rei por suas questões, ou foram injustiçados e gostaria que o rei retificasse a sua injustiça, eles iam para a porta do palácio. Haviam restrições para que essas pessoas não permanecessem ali ou adentrassem ao palácio. Esther ficou sabendo da situação de Mardoqueu vestido de saco e cinza sobre a cabeça. Em tese, ela ficou preocupada com a aparência dele e se o rei saísse lá fora, poderia vê-lo e complicar sua situação. Não se preocupou em saber por que Mardoqueu estava de luto e lamento pelas ruas de Susa. Apenas enviou roupas novas para ele. Agiu certo? Em partes. Pois a pergunta que ela deveria ter feito era: por que Mardoqueu está vestido de saco? Mas Mardoqueu conseguiu o que queria: chamar a atenção da rainha Esther. Recusou as roupas e aí sim ela fez a pergunta certa a ele: o que estava acontecendo? O contato entre eles foi através do eunuco Ataque, que descreveu tudo a Esther. Deus prepara pessoas para os seus propósitos. Em um ambiente de intrigas, não era comum confiar nas pessoas um assunto tão sério quanto a nacionalidade da rainha. Ataque fazia parte do plano de Deus de salvar os judeus. Deus sempre usa pessoas desconhecidas. Quem era o menino que deu a Jesus seus pães
e seus peixes? Quem foram os homens que salvaram Paulo descendo do muro de Damasco? Quem era a menina que disse a Naamã para procurar o profeta? Sempre haverão pessoas desconhecidas que ajudarão nos propósitos divinos. A rainha precisava saber o que estava acontecendo. Devemos compartilhar nossos sentimentos com outras pessoas, não com todas, é claro, pois nem todas estenderão as mãos para nos ajudar. Devemos compartilhar com a pessoa certa, como fez Mardoqueu. Com aquelas que irão chorar com você diante de suas tribulações e daquelas que alegrarão com você quando você estiver celebrando a sua vitória, as suas conquistas. Grandes acontecimentos podem girar em torno de pequenas pessoas ou de pessoas pequenas. Aqui no caso, o eunuco foi o porta-voz de Esther, um homem de confiança dela, caso muito raro em muitos reinos. Jesus, em sua profunda agonia, pois já era chegado o momento de sua crucificação, pediu aos discípulos, os mais chegados, Pedro, Tiago e João, que não o deixassem só. A tristeza era grande demais e capaz de matá-lo. Até mesmo Jesus tinham pessoas bem perto dele que ele pudesse compartilhar a sua agonia, a sua tristeza. No ponto 2, um obstáculo real. Esther não esquivou-se de suas responsabilidades como judia e também como rainha de um reino. Mesmo de posse de um decreto real e conhecendo a gravidade dos fatos. Era um obstáculo real comparecer diante da presença do rei sem ser chamada. Explicou a Mardoqueu o impedimento que havia. Havia 30 dias que o rei não a chamava em seus aposentos. A Bíblia não explica o motivo disso. Por ele possuir um harém à sua disposição, explica o fato de não precisar chamar sua rainha. Mas o motivo real nós não conhecemos. Também havia uma lei persa em que ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado ou sem autorização prévia. Poderia perder sua vida se o rei não levantasse o cetro em sua direção. Poderia ser para impedir ataques surpresas, resultado de conspirações contra ele, como muitos morreram assim em seus tronos ao longo da história. Que diferença do nosso Rei Jesus, que nos recebe da forma que estivermos. E podemos falar diretamente com o Pai, sem marcar audiência prévia. O nome de Jesus é a única forma de sermos aceitos por Ele. E em qualquer lugar que estejamos, e a qualquer hora, podemos falar com Ele, o Pai. Esther estava isolada em um harém. Não sabia como agir. Revelou que não havia possibilidades reais sem correr risco de vida, indicando a Mardoqueu que era preciso um plano. Ou será que ela estava esquivando-se de suas responsabilidades e queria esconder a sua nacionalidade? Ponto 3. Autoritarismo e morte. Geralmente os governantes são autoritários, desprovidos de humildade e empatia com o povo. Falamos um pouco sobre isso na aula anterior, sobre patologia do poder. Se você não assistiu, vou deixar um card aqui. O medo dos reis no passado, de alta traição, não impediu que fossem traídos e mortos por outros que desejavam o trono. Aqui já se passaram alguns anos até que acontecessem tais coisas. Aprendemos com o texto que Deus não tem pressa de cumprir seus propósitos. Nós até podemos ser um pouco apressados, mas Ele não tem.
E as coisas acontecem no tempo de Deus, que usa as circunstâncias e o comportamento humano para colocar em ação os acontecimentos. Deus esperou até o 3º ano do reinado de Xerxes para depor Vasti. O álcool foi o fio condutor dos fatos. Depois esperou mais 4 anos para a escolha de uma nova rainha e mais 1 ano para Ester ser escolhida a rainha do Império Persa. Somente no 12º ano de Xerxes que Deus permitiu a Amã a colocar seu plano mórbido em ação, que decretou um dia crítico para a execução de todos os judeus e que levaria quase 1 ano para concretizar-se. Seria um martírio de 11 meses para os judeus, né? De quase 1 ano de sofrimento e de espera por aquele martírio. E 8 anos após estes acontecimentos, o rei foi assassinado por um dos oficiais do reino, Artabano, que era chefe do seu exército em 465 a.C. Autoritarismo produz inimigos e quase sempre são traídos por seus súditos ou ex-súditos. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. A palavra dita a seu tempo é como frutas de ouro incrustadas em vasos de prata. E quando somos atacados, Deus nos livra. Ele é a nossa defesa, pois nele depositamos nossa confiança. Quando obedecemos a Deus e fazemos tudo o que Ele manda, Deus é adversário dos nossos adversários e inimigo dos nossos inimigos. Jesus é o maior líder por excelência e demonstrou que devemos ser como Ele, manso e humilde de coração, e encontramos descanso para a nossa alma. O autoritarismo nos afasta de nossos líderes e não encontramos descanso em sua presença. No tópico 2, Mardoqueu convence Ester. Primeiro ponto, confiando na providência divina. Ester teve medo, e quem não teria? Mardoqueu não amaciou para ela. Ele mostrou o perigo que ela também corria se não intercedesse pela nação judaica. A palavra de Deus afirma que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Ela não estaria segura, escondida em um harém do palácio. O mal chegaria para ela também. A ordem do decreto é para todos os judeus, independentemente de sua classe social. Mardoqueu mandou dizer a ela que talvez fosse para um momento como esse que ela foi escolhida rainha da Pérsia. E a posição dele também era privilegiada e poderia fazer muito para o seu povo. Muitas coisas Deus nos permite ter e viver como parte de um plano. E devemos nos deixar usar por Deus em tempo oportuno. Ele queria que ela fizesse algo, mas de fato ele confiava na providência divina. Ao confessar que socorro de outra parte viria, claro que ele estava referindo-se a Deus. A sua confiança estava em Deus acima de tudo e não no cargo da rainha. Não podemos depositar nossa confiança nas pessoas. Elas falham, mas nosso Deus, Ele não nos abandona. Não podemos supervalorizar as pessoas mais do que a Deus. Por mais importantes que elas sejam, não podemos fazer dessas pessoas nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Maldito o homem que confia em outro homem e aparta o seu coração de Deus. Infelizmente, na maioria das vezes buscamos o socorro divino depois de todas as outras possibilidades nos
faltarem. Isso é falta de confiança em Deus. No ponto 2, primeiro Deus, depois o homem. Se Esther se protegesse com o silêncio, estava comprando uma briga muito maior. Mardoqueu alertou a ela que poderia ser castigada por Deus quando decidiu não interceder por sua nação. Mardoqueu afirmou que socorro viria e eles não seriam exterminados, mas ela pagaria por sua omissão. Não somente por sua beleza e encantos, ela chegou ao trono, mas foi a mão de Deus, talvez para esse momento. Diante das crises, não podemos desesperar, e sim buscar solução da parte de Deus. O desespero pode nos fazer tomar decisões erradas. Ela entendeu o recado de Mardoqueu, agiu com clareza e sabia que somente a intervenção divina poderia dar a eles a vitória. Com sabedoria e sensatez, tomou a sábia decisão de buscar a Deus também, juntamente com todos, pois os judeus estavam jejuando, orando e clamando a Deus. Agora precisariam interceder por ela, junto a Deus, para que ela tivesse sucesso na sua decisão. Por que ela não marcou uma audiência com o rei, visto que ainda demoraria a execução do decreto? Poderia ter feito pelas vias da lei, mas havia a chance de não dar certo e o plano ser frustrado pelos inimigos dos judeus. Ela manteve o equilíbrio, sem ansiedade de antecipar o encontro e prudência, pois poderia colocar tudo a perder. Uma realidade do mundo odierno é o materialismo e o secularismo. Infelizmente, já infiltraram em nossas igrejas locais. Tudo é a matéria, tudo é o homem. Deus não faz parte desta realidade maligna dos homens, em que eles são o centro de todas as coisas. Não buscam a Deus. Decidiram resolver todas as suas questões por eles mesmos. Negam as realidades espirituais. Acreditam que o mundo espiritual é uma invencionice dos cristãos, que o homem é o dono do seu destino e que não existe, segundo o ateísmo. Deus não existe. Isso é a soberba humana e cuja origem é diabólica. Quem é o homem para saber o que acontecerá com ele dentro de alguns instantes, de poucos segundos? Devemos dizer em tudo que formos fazer, entre aspas, se Deus quiser ou se Deus nos permitir, estaremos aqui ou estaremos ali, ou faremos isso ou faremos aquilo. É Deus que está no controle sempre. Quantas pessoas saíram normalmente para suas tarefas diárias e não voltaram, não chegaram ao seu destino? É presunção acreditar que somos donos do nosso destino, ou que seja nós que fazemos acontecer isso ou aquilo. Esther pediu oração a seu favor. Era Deus que iria intervir, na história e não na sua posição de glória, que lhes daria a vitória. Não era a posição que ela estava de honra e de glória como rainha que daria vitória à nação judaica, mas era Deus que daria vitória a eles. Mardoqueu, entre linhas, afirmou a Esther que Deus realizava propósitos por meio de pessoas e ela era essa pessoa naquele momento. E, mesmo que você não queira viver os propósitos divinos, Ele escolherá outra pessoa para o seu lugar. Ou talvez você seja constrangido a isso, para não sofrer as consequências de rejeitar um chamado divino. O escolhido não tem escolha. Não rejeite o chamado divino.
Deus movimenta a história para cumprimento dos seus desígnios. Não se esqueça disso nunca. Ele está no controle soberano de todas as coisas. Ponto 3. Confiar em Deus não é tentá-lo. Quando confiamos em Deus, não tentamos a Ele. Ela poderia imprudentemente dizer, entre aspas, vou agora até o rei, imediatamente. Seria um risco para todos se ela agisse assim. Ao contrário, mesmo confiando, pediu que todos reunissem, orassem e jejuassem por ela, para ter vitória e alcançar o favor do rei. E assim todos fizeram. 3 dias de jejum e oração. O povo e ela com suas moças do harém. Decidiu que se morresse, morreria por uma boa causa. Não se sentiu obrigada a isso, mas num ato de fé e amor pelo povo. Estava dizendo entre linhas que faria a vontade de Deus a qualquer custo, nem que fosse a única coisa que ela fizesse para Deus e para o seu povo. 3 jovens na Babilônia fizeram o mesmo. Decidiram não curvar-se diante de uma estátua e confessaram que Deus tinha o poder de livrá-los da fornalha e da mão do rei. Mas não abandonariam a sua fé em Deus. O apóstolo Paulo também não teve sua vida por preciosa. O que ele queria era cumprir seu ministério e testemunhar do Evangelho de Cristo, mesmo que isso implicasse em perda de sua vida. No último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Estratégia. Esse é o segredo para o sucesso de qualquer plano. Poderia ter sucesso e o rei reservar sua vida, como também poderia decretar sua morte. Uma faca de 2 gumes. Poderia dar certo e o Deus preservar a vida dela, como também poderia dar errado e ele decretar a morte da rainha. Já haviam passado 30 dias desde que se viram pela última vez. Não sabemos qual o motivo, então era real o seu medo. Por isso Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. No terceiro dia do jejum, ela vestiu suas vestes reais e foi apresentar-se diante do rei. Qualquer pessoa, no terceiro dia de jejum, 24 horas, dia e noite, seu aspecto já não é o mesmo. Um rosto cansado, olheiras, um leve emagrecimento, e ela corria um risco ainda maior. Pois quando foi apresentar-se ao rei pela primeira vez, foi embelezada durante um ano inteiro. Agora, somente as vestes reais poderiam ajudar na ornamentação da rainha. 3 dias para pensar e colocar o plano em ação. Tudo estava contra Esther. A lei persa, pois ninguém poderia comparecer diante do rei, mesmo familiares, sem serem chamados. Os que assistiam diante do rei, pois fariam com que a lei fosse cumprida. O decreto de Amã, pois ela era uma judia, ninguém seria poupado. E o jejum de 3 dias que desfigura de leve a imagem das pessoas. Entretanto, ela tinha Deus ao seu lado e nele podemos confiar. A conduta de Esther nos ensina a nos portar diante de momentos decisivos das nossas vidas e que podem impactar no futuro de muitas pessoas. Entrou em oração, calculou o custo de uma decisão, nós precisamos fazer isso. Se preparou espiritualmente para tomar a decisão, em consagração, determinando o curso da ação.
Somente o Espírito Santo pode nos conduzir de forma correta diante de algumas decisões que devemos tomar em acontecimentos mirabolantes que nos apresentam, ou ideias mirabolantes que as pessoas nos apresentam com despreparo, sem fé, não obteremos êxitos em nossas decisões. Devemos buscar esse passo a passo para lograrmos êxito em nossas decisões. Precisamos ter conhecimento dos resultados de nossas decisões, ponderar as consequências das decisões que iremos tomar. Buscar a sabedoria de Deus nos faz evitar grandes tragédias, como Esther e Abigail. A atitude de humildade de Abigail desviou a ira de Davi sobre a sua casa. No ponto 2, estendendo o cetro. Mais uma vez, a graça de Deus veio sobre Esther e, ao apresentar-se diante dele, ele percebeu que era algo grave e que ela não estaria ali por banalidades, colocando em risco a sua vida. Estendeu o cetro em sua direção, preocupado com o bem-estar de sua amada, perguntou o que ela tinha ou o que ela queria e ela tocou o cetro em reverência a Xerxes. Logo, ele já usou uma frase que era um bordão dos reis, prometendo solucionar a petição, mesmo que fosse a metade do seu reino. O mesmo bordão usado por Herodes, quando a filha de Herodias dançou para ele. Foi um ato de fé e bravura da parte dela. Fizeram uma oração de emergência, 3 dias. Nem sempre Deus responde orações com tanta rapidez, mas há casos e casos. Quando temos uma vida de oração e de comunhão com o Pai, Ele atende orações emergenciais, era ali ou nunca mais. Deus sabe o momento certo de agir. No passado, os discípulos operaram milagres em nome de Jesus em resposta a orações de emergência. Devemos nos preparar sempre em oração, pois não sabemos se um dia precisaremos de uma urgência celestial. No ponto 3, em sintonia com Deus. Esse momento era momento de cautela, sem precipitação, pois poderiam colocar tudo a perder. O banquete não poderia ser naquele dia, pois ainda estava no jejum de 3 dias. Não poderia ser na presença dos conselheiros ou oficiais. Era um assunto que dizia somente respeito a ela e ao primeiro-ministro Amã. Ele renovou o desejo de atender os pedidos de sua amada, a rainha Esther, mas ainda não era o momento, pois muitas coisas ainda iriam acontecer. Era a providência divina guiando Esther. Convidou-os para um banquete, pois a comida sela grandes acordos e ela sabia disso. Era Deus no controle de tudo. Os desígnios de Deus são perfeitos. Era Ele guiando Esther em todos os detalhes. E mais uma vez, a poderosa graça de Deus agiu em favor dos seus. A perda do sono de Xerxes seria o desfecho final para o cumprimento do plano divino. Aprendamos com a rainha Esther. Não nos calemos diante de injustiças. Não é cada um por si e Deus por todos, e sim um por todos e todos por um. Deus não faz tudo sozinho. Mesmo que Ele possa fazer tudo sozinho, Ele conta com cada um de nós em ação para a concretização dos planos divinos. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agirmos como se tudo dependesse de nós. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário. Se você realmente gostou, dê um curtir na minha aula.
Isso é muito importante para o meu canal. Compartilhem em suas redes sociais para que chegue ao alcance de outros professores, pois nós professores precisamos de quanto mais subsídios, muito melhor para as nossas aulas. Elas ficam mais interessantes para os nossos alunos. Não vá para a sua sala de aula despreparado, sem estudar. Não leia apenas a lição com sua classe. Isso desmotiva a sua classe. Estude, gaste tempo na leitura da palavra de Deus e leve o melhor para a sua classe. Quero mandar um abraço para você que está aqui semanalmente. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue abençoando a sua vida sempre. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.